nesta manhã, isso? A paz de Jesus, amada igreja. Que dia glorioso, de festa, de celebração, pois hoje trazemos a memória que Jesus fez por nós na cruz, nos libertou, nos santificou, Deus pagou a nossa dívida, Deus morreu por cada um de nós. E hoje é um dia de festa, é um dia de alegria, porque pelo sangue de Jesus nós fomos salvos, nós fomos libertos, e nós temos o livre acesso a Deus. Ele abriu o caminho. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado. No dia que Jesus morreu, o véu se rasgou. E nós tivemos esse livre acesso. Eu quero que vocês abram em Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai-vos os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nós temos que raciocinar para prestar culto a Deus. Nós temos que entender o plano de Deus para a nossa vida. Hoje nós participamos da mesa do Senhor, da alegria de sermos salvos, de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Eu quero que vocês curvem a cabeça e vamos orar. Feche os seus olhos, curvem a cabeça. Pai, em nome de Jesus, bendito seja o teu nome, o teu santo nome. Precisamos da revelação do teu Espírito Santo, para que possamos prestar um culto racional ao Senhor. Precisamos do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Preciso, Pai, que Teu Espírito Santo ministre através de mim e dê entendimento ao Teu povo. Fala ao nosso espírito essa manhã. Repreendo tudo aquilo que o Senhor põe a Tua palavra e a Tua vontade. Que sejamos purificados pela Tua palavra e que se cumpra em nós o Teu querer, para a glória do Senhor. Igreja, hoje eu vou falar sobre Jesus, o plano perfeito de Deus. Jesus, o plano perfeito de Deus. Deus tem um plano perfeito. Fala, em Oséias 4, 6, fala que meu povo perece por não conhecer esse plano. Por falta de conhecimento a gente padece, a gente perece. Então, nós precisamos conhecer o plano perfeito de Deus. E nós precisamos voltar à palavra. E hoje nós vamos conhecer o projeto da salvação do homem. Deus, desde o princípio, quando o homem pecou, Ele tinha um plano. Em Isaías 59 diz que quando nós pecamos, houve separação entre nós e Deus. E essa separação não agradou a Deus, porque Ele tinha um plano de intimidade. Ele visitava todos os dias Adão e Eva no paraíso. Na calada da noite, no entardecer, Ele visitava. Ele tem um plano de estar junto com você todos os dias. Um plano de intimidade, de amor. E glória a Deus que Ele fez e cumpriu esse plano através da ceia de Jesus, da morte de Jesus, que hoje nós estamos aqui celebrando. E eu quero que vocês abram Êxodo 25, no versículo 8. E nós vamos ver que quando houve a separação de nós e Deus, Deus vai lá e fala para Moisés. Vamos abrir 25, versículo 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Deus sempre quis habitar no meio de nós, sempre quis estar conosco.
Deus nos criou para sermos adoradores, para estarmos íntimos com Ele, nessa intimidade. E Deus ordena a Moisés a construir um tabernáculo móvel, onde Deus moraria no meio do povo. E esse tabernáculo era montado e desmontado. E ele teria que observar a nuvem da glória de Deus. Onde Deus partia, o homem tinha que partir. Aonde Deus parava, a nuvem da glória parava, Deus tinha que montar o tabernáculo. Moisés tinha que montar o tabernáculo aí. E Deus mandou montar o tabernáculo em volta das tendas. Por que isso? Porque tudo é plano de Deus. Deus fez com que montasse no meio, porque Deus sempre quis e sempre quer estar no meio de nós. No centro, as tendas eram em volta, o tabernáculo era no meio. Porque Deus tem prazer em estar conosco. Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em cuidar de nós. E nós temos que entender que Deus, de dia, colocava essa nuvem para nos tirar o sol, para nos proteger, livrar do sol. E à noite, Deus colocava a coluna de fogo para nos aquecer. Gente, esse tabernáculo era móvel, porque tem um significado. O Espírito Santo se move, a nuvem de glória se move, e nós temos que estar atento ao mover do Senhor. Nós temos que estar atento ao mover do Senhor. E Deus deu para Moisés detalhes de como construiria esse tabernáculo. Esse tabernáculo é a sombra do que já existe no céu, e essa sombra aqui na terra, o plano de Deus. Eu vou fazer para vocês uma relação de tudo que nós fizemos aqui, que Deus já tinha falado, já havia falado. O tabernáculo tinha que ter uma única porta, era construído com ricos detalhes, mas tinha que ter uma porta, dizendo que Jesus é a única porta, Jesus é o único, a única. Então, quando nós ouvimos falar de Jesus, e nós reconhecemos que Ele é a única porta, a gente entra nesse tabernáculo. E a gente entrando nesse tabernáculo, a gente vai se deparar com o holocausto, onde fazer o holocausto. E nessa parte, a gente se depara com o sacrifício de Jesus, que nós acabamos de ter aqui, de ver. Ele sacrificou lá no passado. Os homens sacrificavam animais para cobrir o pecado, mas Deus mandou o filho dele para ser crucificado na cruz, para retirar de uma vez por todo o pecado. No passado, todo ano, o homem tinha que ir lá e sacrificar um animal perfeito, mas Jesus foi o sacrifício perfeito. Jesus foi o sacrifício perfeito. Ele tira o pecado do mundo. Ele removeu para sempre. Esse foi o perfeito sacrifício. E depois que a gente sai ali do holocausto, do sacrifício, a gente caminha para a bacia de bronze, ou para a pia de bronze, aonde o sacerdote, depois de sacrificar o animal, ele ia lá se lavar na pia de bronze. Essa pia de bronze, nós entramos por essa porta, chegamos no holocausto, e passamos para a pia de bronze, que ali essa bacia de bronze, ela tinha água, ela tem água ali. E essa água, como o sacerdote se lavava, somos nós hoje. Hoje nós, caminhando pelo sacrifício, a gente chega nessa bacia, e a gente, como o pastor Ottoni fala, a gente se examina a nós mesmos, porque essa bacia é um espelho que reflete a nós. Nós vamos chegar nessa bacia, abaixar e olhar aquela água que vai refletir como espelho para olhar para dentro de nós. Dentro de nós. Nós nunca
mais ficaremos o mesmo quando a gente reconhece o sacrifício de Jesus, quando a gente, de graça, sem merecer, a gente toma posse desse sacrifício. A gente vê o amor de Deus por nós, o plano da salvação por nós. A gente não é o mesmo. Não tem como mais a gente ser o mesmo. Não existe mais. Nós queremos caminhar mais, e mais fundo, e mais fundo, e mais fundo, nesse tabernáculo, que significa Jesus. Nesse tabernáculo nós queremos aprofundar mais. E nisso, a gente se examina e nos purifica do pecado. E nesse pátio, porque da porta da entrada até a tenda, tinha um pátio. E nesse pátio, o altar de sacrifício, a bacia de bronze, e a gente caminha para o santo lugar. E nesse santo lugar que você entra, você do seu lado direito, você encontra, do lado direito, você encontra a mesa com os 12 pães. Os 12 pães que significa as 12 tribos de Israel, que significa que assim como o trigo precisa morrer para nascer, para ser triturado, para fazer o pão, nós precisamos morrer, nós precisamos ser triturados, morrer, massados, modelados pelas mãos de Deus, para a gente se tornar o pão vivo. Pão vivo, Deus falou, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E esse pão vivo, aí nós vamos passar para os dias de hoje. Quando a gente passa por tudo isso, a gente entende que nós precisamos participar dessa mesa. A mesa de comunhão com os irmãos, a mesa de relacionamento. Mas essa mesa não é só aqui na igreja, não. É no nosso estudo bíblico que nós fazemos. É uma mesa de comunhão, onde a gente clama a presença do Senhor, onde 2 ou mais estão presentes ali. Está o pão vivo que desceu dos céus, que morreu por nós. Ali está o pão vivo, que veio para saciar a nossa sede, nossa fome. Quem comer desse pão nunca mais terá fome. Esse pão preenche o nosso interior. Preenche, nada mais vai faltar se a gente comer desse pão vivo. Que hoje vocês participaram da comunhão, da mesa com os irmãos. A importância disso. E depois que você entrou no átrio, você viu o lado direito, a mesa dos pães. Você vira para o outro lado e você vê o candelabro. Você vê o catiçal, ou a minorá, não sei o nome. Mas você vê o candelabro, as sete lâmpadas acesas. Que significa o Espírito Santo. Porque quando Jesus foi, Ele falou, eu não vos deixo sós, eis que vos deixo, eis que vos envio o Espírito Santo. O Espírito Santo. E o Espírito Santo que batiza com fogo, esse fogo aceso e com óleo, precisa de azeite. O óleo não pode apagar. O óleo não pode apagar a nossa vida. Nós precisamos desse Espírito Santo ali iluminando. Não tem como o fogo apagar. Nós precisamos estar nessa comunhão. Nós precisamos estar participando do pão. Nós precisamos estar buscando ao Senhor. E depois disso, que a gente tem o Espírito Santo, o azeite, o fogo, queimando o nosso peito, ardendo no nosso peito, o desejo de estar diante do Senhor, o desejo de estar buscando o Senhor todos os dias, de estar contemplando a glória do Senhor. Depois que esse desejo que arde no nosso peito, a gente vira e vê o altar do incenso. O altar do incenso, que são as nossas orações. As nossas orações, estamos aqui com uma intercessora de Londrina, que veio aqui, está intercedendo por mim. Roneide. E esse altar do incenso são as nossas orações que sobem aos céus, clamando a Deus.
por misericórdia, por perdão dos nossos pecados, porque todos nós somos pecadores, não existe um sequer, o único que não teve pecado morreu na cruz por nós, e hoje nós estamos festejando e celebrando a vida de Jesus. É esse, não tem um sequer, nós não podemos. Na Bíblia fala, por que está olhando o cisco no olho do seu irmão? Arranca a trave do seu olho primeiro. Não tem nenhum santo, gente. Nós temos que ser humildes e reconhecer que nós não somos santos, que nós precisamos buscar essa santidade do Senhor. Nós precisamos buscar essa santidade e com o coração agradecido do plano de Deus. Isso é uma maquete, o tabernáculo é uma maquete, é a sombra do céu, aonde o plano de Deus é revelado. O plano de Deus foi revelado nessa maquete por nós, nesse tabernáculo ele foi revelado, esse amor de Deus por nós, por mim, por você. E se nós temos que estar constantemente em oração, nós temos que prestar o culto racional que nós lemos aqui, nós precisamos. E quando nós temos esse culto racional, nós vamos orar, e nós vamos louvar, e nós vamos agradecer, porque Ele pagou a nossa dívida de graça. Nós éramos devedores, nós éramos pecadores, e Deus nos deu o Filho dEle para morrer na cruz por nós, e pagar essa dívida nossa, e nos deu. Jesus abriu o caminho, e nesse lugar santo, nós vimos o véu, que vai ao lugar santíssimo, o santo dos santos, na presença de Deus, na Shekinah de Deus. Ali dentro tem a arca da aliança, dentro da arca está as tábuas dos 10 mandamentos, que Deus deu para Moisés, tem a vara de Arão, e tem o maná. Eu não vou entrar em detalhes de tudo isso, porque o tabernáculo dá para a gente falar dele 1 mês, 2 meses. Mas para vocês entenderem que você, para entrar nesse santo dos santos, você tem que estar santificado, você tem que estar purificado com o sangue de Jesus, você tem que receber de graça o que Deus te deu. O sumo sacerdote podia entrar lá 1 vez por ano, e lá era um lugar que não entrava, a gente não entra, a gente não vai entrar nesse lugar sem a gente estar santificado. Esse sacerdote era amarrado uma corda nele, porque ninguém se atrevia a entrar lá, porque se entrasse em pecado morreria, o fogo descia e morreria ali. E por que era amarrada essa corda? Porque quando o sacerdote entrava no lugar mais santo, no santo dos santos, se ele estivesse em pecado, ele morreria, as pessoas lá fora ficavam cuidando. Será que o sacerdote estava em pecado? Morreu? Se ele demorasse, é porque ele morreu. Então vamos puxar. Aí eles puxavam o sacerdote morto, porque quem que ia entrar lá para morrer? Você tem que estar purificado. Na Bíblia fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Nós precisamos de santidade, nós precisamos querer, desejar ardentemente. Eu desejo. Eu vivo por esse dia. Eu vivo do dia que eu vou entrar. Que eu vou entrar lá no céu e contemplar a glória de Deus. Esse tabernáculo. Os santos dos santos. A Shekinah de Deus descia ali. A glória de Deus descia. Gente, é maravilhoso. Deus me deu uma experiência tremenda quando eu estudei. Pela primeira vez, mas eu estudei em detalhes isso. Eu varava noites estudando isso. O desejo por Deus era tão grande na minha vida, que eu não dormia. Eu orava, eu lia essa passagem, eu via do começo da Bíblia até o final em Apocalipse. Ele fala disso, porque nesse lugar santíssimo tinha os anjos clamando: Santo, 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 Senhor Deus
Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Isso fala em Apocalipse. Então a revelação de Deus, desde o começo até o final, mostra os planos de Deus para nos salvar, para nos levar a esse lugar santíssimo, para que a gente more no céu. Eu não sei você, mas eu vivo por esse dia. Eu vivo por esse dia que eu vou entrar lá, que eu vou estar diante da glória de Deus e contemplar toda a beleza de Deus, e vou estar lá junto com os querubins, clamando: santo, 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 santo. Eu desejo estar lá. Eu desejo muito estar lá. Mas eu falo para vocês, busque, ore todos os dias. Deseje, procure na palavra. E como eu falei, no dia que eu estava orando e buscando, eu comecei, o meu filho estava viajando, meu marido estava viajando, estava sozinho em casa, minha filha viajando, e eu comecei 8 horas da noite. E Deus me deu o prazer de entrar nesse lugar santíssimo, experimentar a presença do Senhor. E eu comecei a estudar, buscar. E de repente, quando eu terminei de estudar o tabernáculo, esmiucei tudo o que Deus queria falar comigo. De repente eu vejo pá. Eu falei: gente, está chovendo, chuva de pedra. É chuva de pedra. E eu morava aqui na frente do Parque das Nações Indígenas, um sobrado ali. E eu corri na janela e fui abrir. Estava claro. Eu não vi, eu não percebi passar as horas. E amanheceu o dia. Essa chuva de pedra não era pedra. Era pássaros inundando a minha casa. Tinha uma árvore no fundo, aquela árvore ficou tomada de pássaros. Os pássaros batiam na janela. E eu experimentei a maior experiência que eu tive na minha vida, estudando isso, reconhecendo a santidade de Deus, o plano de Deus para a salvação. Eu liguei no outro dia para a Roneide, eu falei: Roneide, eu tive a maior experiência da minha vida. Eu entrei nesse lugar. E quando eu entrei nesse lugar, a sensação que eu tive de entrar dentro de Deus, não existe prazer na terra comparado com essa sensação. Eu liguei para ela porque ela ia entender. Ela entendeu o que eu estava falando, porque ela é uma intercessora, ela é uma adoradora, ela ora para poder. E essa foi a minha maior experiência. E eu penso, se eu tive isso aqui na terra, imagina quando eu chegar lá no céu, o que eu não vou sentir, qual será a minha experiência. Mas eu oro nessa manhã, para que esse fogo que queima no meu peito, esse desejo de estar com Deus na glória, de perseverar até o final e entrar lá, que tudo que Jesus fez por nós, que vocês tenham discernimento de tudo que Ele fez. Ele foi moído por os nossos pecados, Ele levou nossas enfermidades, o castigo que era para ser nosso, Ele levou. O amor dEle, o amor que Deus tem por nós, possa queimar no coração de vocês. Eu quero que vocês abaixem a sua cabeça aí no lugar. Não vou chamar vocês para vir para frente. E ore, e clame, e peçam para Deus que nada impeçam vocês de entrar nesse lugar, de contemplar a glória de Deus. Eu não sei aonde vocês estão, se vocês entraram pela porta agora, se vocês conheceram Jesus agora, se vocês entenderam o sacrifício de Jesus agora, ou se vocês estão caminhando para a pia do batismo, se lavando, olhando para dentro de vocês, nessa pia de bronze, tentando se livrar de todo o pecado, de tudo. Eu não sei qual o lugar que vocês estão, eu não sei se vocês já entraram no santo, no lugar santo, eu não sei se vocês já conseguiram chegar nesse santo dos santos, mas que Deus, em nome de Jesus, abençoe vocês e dê força para vocês buscarem, porque na Bíblia fala: aquele que me busca com toda força,
com todo o coração e com toda a alma me acharás. Deus, em nome de Jesus, obrigada por essa festa, Pai, da salvação que o Senhor nos deu. Obrigada pelo teu amor, Pai. Toca, Pai, em nome de Jesus, em cada coração aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Derrama, Pai. Derrama da tua glória, do teu Shekinah. Derrama, Pai, em nome de Jesus. Que cada um aqui, a partir de hoje, preste um culto racional ao Senhor. Deseje do fundo da alma, do coração, deseje com todas as suas forças te buscar, Pai, verdadeiramente, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém. Que bênção, que palavra abençoada, poder entender essa presença de Deus em nossas vidas. Eu estou aqui para dar um recado do pastor Samir para todos nós. Recebi aqui logo no início do culto alguns recados importantes. Primeiro, em relação às cestas básicas, né? No próximo final de semana, a gente vai estar fazendo a entrega de novo no Teruel, que é um bairro que eu fui conhecer da outra vez, foi o João, né? Uma galera foi ali fazer essa distribuição, nós vamos de novo. E se você puder contribuir com uma cesta básica, será uma bênção. Procure a liderança da igreja. A Nayara também está reunindo, né, as pessoas estão fazendo, ajudando, né, e até nós recebemos, pastor Otoni, doações até da cidade de Maringá, pessoas que estão contribuindo aqui com as cestas básicas, uma bênção, né, que estão se mobilizando, várias pessoas já estão se organizando para isso. Nós entregamos no mês passado em torno de 60 cestas, e a gente pode fazer mais, amém, gente? A gente pode fazer mais, certamente necessidade existe. Então, essa semana, se você tiver condições, se você tem a conta da igreja também, você pode depois informar que seria em torno de R$50 você consegue comprar uma cesta básica. Foi o que a gente fez no mês passado, então não é uma coisa difícil. Com R$50 você abençoa uma família. Que bênção isso, né? A gente poder fazer isso. E também, ele está deixando aqui um pedido, quem tiver para doação uma geladeira ou um fogão, para uma família lá do Teruel também. No mês passado, além da cesta básica, além do lanche que foi dado para as crianças, que eu estive lá, na mesma manhã o Esquadrão da Vida levou e fez um barraco se transformar numa casa. Colocaram um telhado onde só tinha uma lona, impressionante, numa manhã, gente. A gente chegou lá, olha, eu fiquei impressionado com aquele local. O chão das pessoas é a terra mesmo, não tem um piso de cimento ali. E os barracos são construídos de qualquer jeito e com uma lona em cima. E o pessoal do Esquadrão da Vida foi lá, né, colocou telhas ali, fez o piso e levou móveis para aquela família. Você imagina que alegria, você de um dia para o outro, né, sair de um teto de lona, né, de plástico para um telhado, para um chão no caso com piso, uma bênção, né? E nós podemos fazer, isso foi uma ação do Esquadrão com alguns irmãos. Quanto mais a gente podia ajudar? São muitos barracos lá. Você tem ideia, o João, quantos barracos tem lá? Tem mais de 20 barracos na mesma situação. Quem sabe a gente pode ajudar também. Então, eles estão precisando para lá também esse fogão, essa geladeira. Se você tem essa possibilidade, conhece alguém, vamos ajudar, entrar em contato com o pastor Samir. Se quiser anotar o telefone aí, é 981239305. Então, esses foram os recados do pastor Samir. E que Deus abençoe a sua vida, fomos extremamente abençoados. E o João vai dar um recadinho aqui também. Paz, igreja, bom dia, tudo bom? Para quem não me conhece, sou o João Vitor, lidero os jovens aqui da igreja. E nós, eu e a Letícia, a gente está sendo enviado pela nossa igreja para uma missão na Turquia e em vilarejos na África, para a gente trabalhar com refugiados e com crianças. A nossa igreja, o pastor acabou de falar de grandes ações sociais que a nossa igreja faz, é uma marca nossa, é uma marca da Igreja Resgate, estender as mãos para aqueles que precisam. E nós não estamos estendendo as mãos só aqui em Campo Grande, mas vamos estender as mãos também lá na Turquia e lá na África, onde pessoas precisam. Ali na Turquia a gente vai estar em Istambul, no maior acampamento de refugiados do mundo, E ali na África a gente vai estar trabalhando com vilarejos carentes, com crianças. Então, nós não temos as condições hoje para irmos financeiramente. A nossa igreja está nos apoiando, estamos organizando um almoço beneficente. E eu quero deixar bem claro que o objetivo não é só arrecadar para mim e para a Letícia para irmos, mas o nosso maior objetivo é podermos levar recursos para ajudá-los.
né? Eles precisam de roupas, eles precisam de alimentos, e isso a gente não consegue levar de avião, mas o dinheiro a gente consegue. Para chegar lá, a gente vai estar em parceria com a Jocum, na base da Jocum, lá na Turquia, na África. Então, como você pode contribuir? A gente vai estar fazendo um almoço beneficente no mês que vem, no dia 12 de setembro. Vai ser um carreteiro com salada, uma coca, e a gente está convidando, pedindo que você estenda a sua mão junto com a gente. Então, agora no final do culto, você pode dar o seu nome, pedir um ticket, está R$20 o ticket. Você vai estar ajudando muito. Eu não posso pagar R$20, mas eu posso ajudar com os ingredientes do almoço. Ajude com os ingredientes do almoço. Me procure no final do culto, procure a Letícia também. Nós queremos estender as mãos junto com você. Amém? Obrigado. A Janaína falou na pregação dela, a gente está recebendo a visita da Roneide aqui de Londrina, lá da Igreja Central, onde eu fui pastor, né, por 12 anos. Estou muito feliz de tê-la aqui. Até me deram carona, né? Vim de carona ontem com ela e com o Marcelo. Deus abençoe vocês, viu? Uma alegria ter vocês aqui em Campo Grande. Que mais irmãos possam vir, né, Janaína? Visitar a gente, né? Vamos ficar de pé. Agradecer a Deus por esta manhã tão maravilhosa. Estenda suas mãos como quem deseja receber do Pai uma dádiva, um presente nesta manhã. Vamos receber a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a vida das nossas famílias. Senhor, muito obrigado por esta manhã maravilhosa em que pudemos buscar o Senhor, louvar ao Senhor, ouvimos a Tua palavra. Senhor Deus, celebramos aqui em memória de Cristo a ceia do Senhor. Muito obrigado por esta manhã tão preciosa. E agora, Senhor Deus, vem nos abençoar. Nós queremos declarar sobre a vida da igreja, sobre cada irmão aqui, sua família, o amor de Deus o Pai seja totalmente derramado sobre nós nesta manhã, e que também a graça de Jesus, o Filho, o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo, seja realmente abundante em nosso meio, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo nos acompanhem hoje e até o dia em que Jesus voltará. É o que nós declaramos em nome dele. Amém e amém. Deus abençoe, um ótimo domingo para vocês, pessoal da internet também. Deus abençoe a vida de todos vocês. Amém e amém. Hoje às 18 horas temos também aqui culto e transmissão ao vivo às 18 horas aqui na Igreja Resgate.